Olha, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, marcou para o dia 25 a sessão de julgamento do caso do desembargador Eduardo Siqueira, no Tribunal de Justiça de São Paulo, que se recusou a usar a máscara ao caminhar na Orla de Santos e ainda humilhou o guarda civil que o abordou. No CNJ, no entanto, já é consenso que o magistrado deverá ser afastado imediato de suas atividades no TJ de São Paulo. O Corregedor Nacional, ministro Humberto Martins, avalia se Siqueira cometeu crime de carteirada previsto na Lei de Abuso de Autoridade. Enquanto o Tribunal de Justiça mantém constrangedor silêncio sobre o caso, o Ministério Público de São Paulo também denunciou Siqueira. Se aquilo ali não foi uma carteirada, aquilo ali foi o quê? Não é só nem o silêncio constrangedor do Tribunal de Justiça de São Paulo que dá um dos piores exemplos do país. Semana passada eles lançaram um prêmio para os desembargadores, aqueles desembargadores que fizerem o seu trabalho. E já são pagos para isso. Que já são pagos para isso, vão ter um bônus de até R$100 mil. E eu fico abismado, né, como o judiciário tem capacidade de se dissociar da realidade, né? R$100 mil por desembargador que fizer o seu trabalho. E a crise aí latente, a falta de recursos, mas enfim, e o TJ São Paulo fica silente, fica em silêncio, finge que não discuta. E aí vem o caso desse rapaz, esse senhor, Eduardo Siqueira, que deverá sofrer uma punição severa, uma punição muito, muito desproporcional, viu? Ouçam isso com ironia, que é o máximo que pode acontecer, ele deve ser afastado. Aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória com os vencimentos proporcionais ao que ele contribuiu. Eu não conheço nenhum juiz no Brasil que tenha cometido um crime. Aqui é uma infração. Não, aqui, mas aí é onde eu vou chegar. O que ele fez não é nunca para ser afastado. Deveriam botar ele para fazer um exame de sanidade mental, ver se ele está bem das faculdades mentais. Em caso de estar bem, você dá uma carteirada ou você não se recusar a usar máscara, não é caso para você ser afastado de um cargo de desembargador. Essa punição aí, eu acho que ele não é normal da faculdade mental. E aí ele poderia ser, sim, aposentado por uma debiloidice. Mas não eu discordo. Debiloidice é muito bom. Porque ele não só fez, como ele voltou à carga. Na semana seguinte ele voltou a fazer a mesma coisa. Ele não só voltou... Por isso que ele deve fazer o exame. Como disse que voltou a ofender os guardas municipais de Santos, e tem uma ficha corrida. Mas eu vejo esse caso como potencial menor dentro de crimes da magistratura. Mas, bicho, que dizer daquele magistrado que é apanhado em corrupção? É apanhado em corrupção e ganha o presente. Outro dia teve lá um juiz do Rio de Janeiro que atuava no processo de Ike Batista e saiu nos carros. Mas ele botou o piano na casa dele, ele colocou o carro na casa dele, o dinheiro do cofre. Pegou o dinheiro sabe? Aí é outra coisa. E o que esse cara conseguiu foi uma aposentadoria, assim, tem que ter uma coisa além disso, tem que ter, olha, você vai enfrentar agora uma ação penal, você pode perder isso aqui, você vai ter que pagar uma multa ao Estado. Mas você acha que, por exemplo, uma barbeiragem, uma indolência, uma carteirada daquela, você tem que ser aposentado? Não. Minha preocupação é essa. Eu acredito eu acho que ele não é bom do juiz. Eu acredito que o que vai acontecer é aquela história da ficha funcional. Que fica lá na ficha funcional registrado que houve uma advertência por mau comportamento. O CNJ afirmou que irá apurar a conduta da juíza Inês Machalek, que citou a raça de um homem negro para aumentar sua sentença condenatória em 7 anos. O documento foi proferido em junho deste ano, mas ganhou visibilidade ontem. Na sentença condenatória, a magistrada do Fórum Central da região metropolitana de Curitiba, no Paraná, declarou, abre aspas, sobre sua conduta nada se sabe. Seguramente integrante do grupo criminoso, em razão de sua raça, agia de forma extremamente discreta os delitos e seu comportamento, juntamente com os demais, causavam o desassossego e a desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente. Fecha aspas. Eu achava que tinha sido algum tipo de equívoco,
Porque quando você lê esse trecho da sentença, realmente fica causa e efeito. Vou aumentar a pena pela raça, pela questão. E aí ela até pediu desculpas, disse que o negócio foi retirado de contexto. Mas eu já li, reli, treli. Eu vi uma coisa. Eu já vi algumas canetadas de alguns magistrados infelizes, mas essa é emblemática. Ela diz o seguinte: sobre sua conduta, nada se sabe. Seguramente integrante de um grupo criminoso, em razão de sua raça. Que é isso? Olha, o sistema brasileiro da condenação, ele é um sistema trifásico. Então o juiz, ao valorar a pena, ele usa agravantes, atenuantes, fator de diminuição, e ela usa como agravante a cor. Ela estabeleceu causa e efeito. Rapaz, a princípio eu imaginei o seguinte: isso foi coisa do estagiário. Ela iria, mas não. Ela de fato, ela escreveu. É um negócio que não tem desculpa para o ato. Sabe? Essa aí, por exemplo, isso é lido. Isso não, a gente não viu ela dando uma sentença falada. Isso é muito mais grave do que um juiz que dá uma carteirada num guarda de trânsito e sai sem máscara. Isso aí é uma questão de uma pessoa que está julgando e vê a cor como um objeto de delito, não é nem de desigualdade. Eu vou até repetir aqui, ó. Sobre sua conduta nada se sabe. E o detalhe é que ela escreveu isso, sobre sua conduta nada se sabe. É na hora de analisar. E na mesma sentença, ela disse que um dos agravantes é a conduta social, que ela escreveu, sobre sua conduta nada se sabe. Seguramente integrante do grupo criminoso, em razão de sua raça, agia de forma extremamente discreta os delitos e seu comportamento juntamente com os demais. Ela estabeleceu causa e efeito. Qual era o efeito? A criminalidade. A causa desse efeito? A raça do cara. É uma coisa assim absurda. Ela vai enfrentar aí Aí, ontem eu coloquei imediatamente, quando eu coloquei no blog isso, ontem, eu recebi já de vários juízes o comunicado dela, né? Uma nota de esclarecimento. Depois até publiquei imediatamente. E eu achava que o caso ia morrer, porque a nota dela, mas não morreu, tá ganhando uma proporção grande e tem que ganhar, sabe? Porque esse aí sim é algo que me preocupa. Eu, sinceramente, quando eu vejo aquele juiz, aquele desembargador dando a carteirada, dando aqueles gritos, saindo, eu acho que aquele ali é um caso mais psiquiátrico. Ele pode estar gaga, Alzheimer, uma série de fatores que ele poderia deixar de ser juiz por causa da conduta dele em relação às faculdades mentais, não em relação à atitude. A atitude é só deplorável. Essa aí não, essa aí é diferente. Não é só deplorável, não. É algo muito mais grave que transcende o julgador. Um trecho aqui da nota dela. Abre aspas, a respeito dos fatos noticiados pela imprensa envolvendo trechos de sentença criminal por mim proferida, informo que em nenhum momento houve o propósito de discriminar qualquer pessoa por conta de sua cor. O racismo representa uma prática odiosa que causa prejuízo ao avanço civilizatório, econômico e social. A linguagem, não raro quando extraída de um contexto, pode causar dubiedades. Sinto-me profundamente entristecida se fiz chegar de forma inadequada uma mensagem à sociedade que não condiz com os valores que todos nós devemos diuturnamente defender. Segue mais, fecha aspas. Mas tá lá, tá escrito, e na verdade, Dinardo, se você olhar, são 3 passagens na sentença que ela menciona a questão da... Ela menciona a questão racial. Da raça, né? É um negócio muito esquisito. Porque até eu imaginei que determinadas etnias poderiam ter um comportamento diferente. Por exemplo, nós temos uma questão aí que é um problema jurídico muito grande, que é aqueles meninos testemunhas de Jeová, que por causa da religião deles, um exemplo, eles não podem tomar sangue, eles não podem receber sangue caso esteja doente. E aí existe uma disputa jurídica muito grande se isso justifica o fato de eles não tomar e acabar morrendo. Entendi. Certo? Aí você pode dizer, devido ao grupo religioso, você pode agrupar sim. Você pode inclusive usar a raça sim para determinados tipos de decisões. Tá entendendo? Como esse que eu falei aqui
das testemunhas de Jeová, que não podem receber sangue, como também deles também tem outra questão jurídica, que é a questão de não poder trabalhar no sábado. Sim. Certo? Também na Justiça do Trabalho se discute muito se eles... pelo grupo religioso. Pelo grupo religioso. Então você pode, por vários setores da sociedade, você pode fazer algumas divisões por etnia, por religião, por qualquer coisa. Mas ela agrava uma situação somente pela raça.